A dor é algo inevitável na jornada humana. Feridas emocionais, traições, perdas e injustiças sempre tentarão roubar de nós a nossa capacidade de amar, inclusive de amar a nós mesmos, de nos gostarmos. Eu fico imaginando que cada um de vocês aqui é um testemunho vivo, caminhando sobre a terra. Sobre tudo que você viveu, sofreu, passou, sentiu na pele, no coração, na alma. A jornada humana é assim e é inevitável. É inevitável. Por mais que você ame alguém, ou seja amado por alguém, por sermos tão imperfeitos, tão incapazes de conduzirmos bem as nossas sensações, emoções e vidas, nós vamos acabar ferindo quem está perto da gente. Só que para alguns, essa dor chegou num nível assustador. Tem um pastor e evangelista muito conhecido chamado Jentezen Franklin. E ele diz assim: você só consegue amar profundamente quando se permite ser curado profundamente. Eu posso dizer para vocês que se não fosse Jesus, nós não seríamos as pessoas que somos hoje. De verdade. Eu não seria quem eu sou, nem você, e nós estaríamos envolvidos com coisas que talvez até nos assustassem, se não fosse Jesus. Mas ainda assim, quando eu olho, eu vejo que muitos de nós carregam feridas do passado, desnecessárias. Eu já falei muito para vocês, viva o hoje. Deus quer que você viva o hoje, esqueçam o que passou. Porque enquanto aquilo te fere, te maltrata, te magoa, te encurrala contra a parede, você está permitindo que a sua vida não tenha o sentido que ela deveria ter. E isso é uma perda muito grande. Então, o que eu vejo? Eu vou usar cenas de filmes aqui, por favor, são apenas cenas, não é uma imagem literal. Jesus nos mostra que o amor que cura feridas causadas pelo amor não nasce de nós, nasce dele. Eu quero que você entenda uma coisa: quem ama machuca a gente. Mas não ama, pastor? Ama, mas machuca. E você mesmo amando, vai machucar também. E se nós não aprendermos a lidarmos com isso, nós vamos carregar coisas pelo resto da nossa vida que não deveríamos carregar. Não deveríamos carregar. Por isso eu tenho um convite para vocês nesta manhã, uma restauração, a um perdão e a uma vitória sobre qualquer dor que tenha atingido a sua vida. Por quê? Não se preocupe. Se você vier a amar de novo, essa pessoa será imperfeita tanto quanto você. E a probabilidade de existir mágoa, ressentimento e angústia é muito grande. Mas há uma coisa que Jesus nos ensina, e eu vou mostrar para vocês. Ele nos ensina isso aqui: ame como se nunca tivesse sido ferido. Pastor, não dá, não dá. Dá. Ame como se nunca tivesse sido ferido. Como se você não tivesse nunca sido magoado, como se nunca tivessem traído a sua confiança, como se nunca tivessem feito mal a você, falado um monte de besteira para você, dito coisas que você não é, mas disseram. Ame como se nunca tivesse sido ferido ou ferida. Eu quero falar sobre isso com vocês, e antes de eu ler o texto, eu quero explicar o contexto do texto. Todo mundo conhece o apóstolo Pedro na Bíblia. Pedro nega Jesus. Antes do galo cantar, Pedro, que disse que morreria por Jesus. Você deve estar se perguntando: que amor é esse?
Pedro, que disse que não deixaria o mestre por nada, nega Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Depois dessa cena, em qualquer um dos evangelhos, não aparece mais Pedro. Até que Jesus ressuscita e começa a aparecer aos discípulos. E a cena que eu vou ler com vocês acontece numa praia à margem do mar de Tiberíades. Ali, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais alguns discípulos, haviam voltado a viver aquilo que Jesus tinha tirado deles. Eles tinham voltado a ser pescadores. Vocês se lembram que Jesus se vira para eles e diga: eu vos farei pescadores de homens. E aí, após a morte de Jesus na cruz, eles voltam a ser o quê? Pescadores. Talvez você não tenha percebido ainda, mas a pior coisa que você pode fazer com você é voltar a ser uma coisa que você nunca gostou de ser. É retroceder. É deixar que a vida tire o pior de você. É deixar que as pessoas tirem o pior de você ou levem você a viver novamente aquilo que você prometeu a si mesma que nunca mais viveria. Isso é a pior coisa que você pode fazer com você. E aqueles discípulos voltaram a ser pescadores. E um belo dia eles estão pescando. E na verdade eles estavam ali junto ao mar de Tiberíades, no Evangelho de João, no capítulo 18. Um deles diz assim, Pedro na verdade, diz assim, vou pescar. E os outros dizem, nós vamos também. E voltaram para os seus barcos e não pegaram nada. Quem lembra dessa cena lá atrás? Quando lá no início eles não tinham pegado nada e Jesus vai e faz com que os barcos se encham. De repente, quando eles estão voltando, Jesus ressuscitado está esperando por eles na praia. E eles não reconhecem que é o mestre e Jesus diz, lancem suas redes. E eles lançam e os peixes vêm e aí eles reconhecem que era Jesus e voltam. E Jesus diz que Pedro tem uma atitude inesperada, se lança ao mar e sai nadando para voltar o mais rápido possível quando percebe que quem está na praia é Jesus. E aí me choca, me choca o fato de que Jesus está esperando eles na praia com uma fogueira, um peixinho sobre a brasa e pão. Ah não, que amor é esse? Porque Jesus, depois deles terem saído e o deixado para a crucificação, podia estar com um chicotinho balançando lá na praia. Agora vocês me pagam. E Jesus está esperando eles com um belo assado de peixe e diz assim, venham comer. E ele toma pão, dá a eles, eles começam a comer, todo mundo em silêncio, não acreditando no que estão vendo. Aí, depois que comeram, acompanhem. João 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse-lhe ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, todo mundo em silêncio, só Jesus e Pedro conversando. Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Silêncio. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Ai, gente, é nessa parte aqui que o meu coração humano peca. Magoado, Pedro? Você vazou? Na hora mais difícil, Jesus te prepara um assado de peixe, está tentando perguntar para... Você está magoado, Pedro? Não te dá uma sensação assim de...
Ah, estou magoado. Ah, por isso que a gente não pode ter muito. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Quando a gente ama, a gente tem que estar preparado para algumas coisas que só Jesus pode nos preparar. O que a gente vê aqui é um exemplo extraordinário, bíblico, do amor de Jesus. Uma pessoa que declarou durante quase que toda a extensão do ministério de Jesus o seu amor ao Cristo, de repente é o que mais nega ele e foge. E foge. Mas Jesus não condena Pedro, não agride Pedro, ele perdoa Pedro. Ele entende que Pedro é um homem bom, mas que tem algumas coisas em Pedro que precisam mudar. E ele, ao invés de preparar uma armadilha para Pedro, ele prepara um jantar, um almoço ali para Pedro. E numa conversa sadia, sensata, ele pede para Pedro afirmar 3 vezes, porque só uma não basta: você me ama, você me ama, você me ama. E é nesse processo que a gente percebe que a vida da gente é assim. Apesar de ter fugido e voltado a ser pescador, Pedro não deixou de amar Jesus. Ele só não sabia como lidar com aquilo. Às vezes a gente não sabe lidar com o que se foi, com o que se perdeu. Muitas vezes nós não sabemos lidar com o erro do outro, com a incapacidade do outro até de entender o que a gente sente. Muitas vezes nós somos incapazes de lidar com essas coisas. E por isso nós guardamos muita mágoa no nosso coração. Guardamos feridas. Feridas. Eu quero orar com vocês, depois dessa introdução, e dizer para vocês tudo que essa história nos ensina. E eu gostaria que, se você ama alguém, ou é amado por alguém, guarde isso que eu vou falar no seu coração. Ou se você pretende amar alguém, ou pretende ser amado por alguém, guarde isso que eu vou falar no seu coração. Vamos orar. Pai, cuida de nós, fala conosco, ajuda-nos a perceber, entender, perdoar, aceitar e até mesmo ajudar aqueles que estão perto de nós sobre coisas que essas pessoas talvez não entendam como nós entendemos. Nos ajude, Senhor, também a não permitir que feridas e angústias do passado entrem na nossa existência e façam com que nós nos tornemos pessoas que nós não somos. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem à noite, em um evento, uma pequena festa, eu estava conversando com uma psicóloga recém-formada. E é tão bom quando as pessoas adquirem conhecimento, é tão bom. E ela disse assim: você não vai acreditar no que eu descobri. Você sabia que as pessoas somatizam? Você sabia que os problemas emocionais viram doenças físicas, inclusive câncer? Sim. Que coisa! Eu falei, pois é. É tão bom quando a gente descobre algo. É tão bom quando a gente... Está na cara. Acho que deve fazer um meio século que a gente já sabe disso. Mas
É tão bom quando alguém descobre, a gente descobre uma coisa, não interessa se é novidade ou se não é. É tão bom quando a gente descobre. E é isso que eu queria que vocês sentissem hoje aqui, que vocês descobrissem algumas coisas. A primeira delas é essa daqui, ó, que voltar a querer amar é o primeiro remédio para toda ferida emocional. Eu quero amar de novo, eu quero confiar de novo, eu quero viver de novo uma história com alguém que agora, devido à minha experiência, eu sei que essa pessoa não é perfeita, como eu não sou perfeito. Então que vão haver pedras pelo caminho, vão haver situações com as quais eu não vou conseguir lidar, mas eu preciso voltar a querer amar. Não é aquele amar com restrições, como eu ouço muita gente falar. Não, hoje eu amo, mas primeiro eu peço antecedentes criminais, depois eu peço a amigos que me mandem os currículos completos, depois eu faço uma investigação preliminar, depois eu... gente... Aí eu fico perguntando... se a gente está pronto para isso. Talvez você tenha que querer amar de novo exatamente no relacionamento onde você está. E não apenas num novo, mas onde você está, você tem que querer amar de novo. E isso é o remédio para toda ferida emocional. É o primeiro passo. É você querer amar de novo, sem reservas, independente do que aconteceu com você. Pensa, Jesus tinha todos os motivos. Ele ia ser crucificado. E Pedro ali no pátio, sem coragem de se revelar, se escondendo. É perguntado, você andava com ele? Não! Pensa. E a gente olha para Jesus e vê Jesus... E não há uma única palavra de repreensão, não há uma única palavra de condenação, não há uma única palavra nem de exortação para Pedro. Jesus só pergunta e pede para Pedro fortalecer o sentimento dele. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. E Pedro ainda não totalmente curado, mas no processo, que eu acho que desde o dia que ele negou Jesus no pátio do Sinédrio, até aquele momento que ele reencontra Jesus já ressuscitado, ele deve ter pensado muito, mas muito mesmo, sobre o que ele fez. Mas ainda tinha um restinho de coisa e ele fica magoado. Magoei. E Jesus reforça, você me ama? Então... vamos continuar? Apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. É importante que, antes de amar de novo, nós precisamos permitir que Jesus toque nossas feridas com seu amor restaurador. Todos nós temos feridas. Quanto mais tempo você estiver com uma pessoa, pode ter certeza, mais acúmulo de feridas você vai ter. E se você não passar a curar isso, tudo vira uma resposta que você talvez não queira dar. E se você não está mais com quem te feriu e vai começar algo novo na sua vida, essas feridas vão te acompanhar. E essa outra pessoa vai ter que conviver não é só com você não, vai ter que conviver com as suas feridas. O que é muito triste e difícil. Aí você entende melhor o convite de Jesus quando ele diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os... Quando a gente começar essas devocionais todos os dias, você vai criar, eu espero que 40, dizem que se cria um hábito em 21 dias, eu espero que com 40 você crie o hábito de todo dia ler um devocional. Você vai se colocar e dizer: Jesus, alivia a minha alma. Ajude alguém, presenteie. Eu tenho um texto do psicólogo americano Carl Rogers, que ele só pode ter escrito esse texto depois de ter lido Mateus 11, 28.
ele escreve o seguinte, Mateus 11, 28. Quando alguém me aceita como eu sou, eu posso mudar. Eu posso mudar. Olha que interessante, vocês entendem a contradição? Se eu fico só acusando você e condenando você, você não muda. Mas se eu aceito que você não está bem e começo a ajudar você, a acolher você, a pessoa sente que pode mudar. Vê como a gente muitas vezes vai na direção contrária. Nós vamos na direção contrária. E é isso que Jesus faz, é isso que ele faz com Pedro. Jesus não despreza um coração ferido, ele faz o quê? Acolhe. Porque ele sabia que Pedro, depois dessa experiência, mudaria mais e mais e mais. Não foi à toa que ele disse lá atrás que Pedro seria a coluna da igreja. Mas não aquele Pedro que fugiu lá do pátio, ou que voltou a ser pescador, ou que ficou magoadinho com Jesus. Não. O Pedro restaurado. O Pedro curado das suas feridas. Deixa eu falar uma coisa para você, mãe. Teus filhos vão magoar você. Pai, teus filhos vão magoar você. Filhos, seus pais nem sempre vão ser os melhores pais. Pode ter certeza disso. Agora você tem a opção de trazer isso para dentro do seu coração e ir construindo feridas, ou permitir que Jesus trate isso. Dietrich Bonhoeffer afirmava que feridas profundas são oportunidades para milagres profundos. Olha, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu não vi o cego enxergar em toda a minha carreira pastoral. Deve ter acontecido por aí. Eu nunca vi o coxo se levantar da cadeira e caminhar. Não é talvez esse meu ministério, mas deve ter acontecido por aí, porque Jesus tem poder para isso. Mas só ontem eu vi 7 corações descendo as águas do batismo, totalmente curados. Escutei histórias que você olha e fala assim, só Deus. Só Deus. E eu vejo, e isso eu vi centenas e centenas e centenas de vezes. Isso sim eu vi no meu ministério, porque talvez meu ministério seja esse. Gente sendo curada da alma, do coração, da dor, da angústia, da tristeza, da amargura. É isso. Milagres profundos que ninguém está vendo. Só Jesus. Mas eu aprendi uma outra coisa com essa cena. Essa cena entre Jesus e Pedro. Que é essa aqui. Feridas não são o fim. São oportunidades de cura e maturidade. Eu conheço gente que na fala, no gesto, no jeito de se comportar, demonstram uma única coisa: que suas feridas estão abertas, sangrando e doendo. Eu conheço muita gente que é assim. No seu comportamento, na maneira como lidam com as pessoas próximas, a única coisa que essas pessoas demonstram é que elas estão adoecidas, feridas, e nada do que elas viveram de ruim foi tratado ou sarado. Por outro lado, eu também ouço, vejo, observo pessoas que, embora tenham passado por coisas tão difíceis na vida, tão complicadas, elas sorriem, elas amam, elas vivem, elas não são doentes. Elas são sadias emocionalmente. E isso é algo maravilhoso. Porque feridas não são o fim. São
oportunidades de cura e maturidade. Então desassusta. Desassusta. Às vezes as pessoas, elas olham para mim e falam assim: nossa, o pastor Marco Aurélio. Opa, desassusta. Sou nada disso aí que você está pensando. Erro, sou falho, estou aprendendo, assim como vocês. A gente tem que perder essa ilusão de perfeição. E olha, dá uma olhadinha nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai perceber que Jesus veio especificamente para os feridos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Ele veio para salvar. Veio, mas ele saiu curando todo mundo, restaurando todo mundo, trazendo vida para todo mundo. Porque tem coisa melhor do que Jesus. Jesus ser Jesus, quando a gente deixa Jesus ser Jesus. E ele vai curando a gente. Eu já falei para vocês, eu quero chegar lá no céu, e eu creio que eu estou caminhando para isso. E quando Jesus me perguntar: Marco Aurélio, e a vida? Teve luta? Teve. Teve dificuldade? Muita, Senhor. Foi complicada? Mas, Senhor, eu também amei muito, fui na praia, tomei sorvete, conheci gente extraordinária, aprendi muito, ajudei muito, fiz tanta coisa. Não foi em vão, não foi só dor, não foi só luta. É por isso que lá no Evangelho de Marcos, Jesus, ele é tão específico, ele diz assim: abre os teus olhos para isso aqui. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu e você precisamos de Jesus porque nós ainda temos muita coisa a ser curada em nós. E ele veio chamar justamente a gente para uma nova vida, para uma nova história. E acho tão interessante, tem uma palavra de John Wesley, esse teólogo extraordinário, que é tão importante nesse processo. Ele diz assim que eu perdoo não porque o outro merece, mas porque eu também fui perdoado. Os conceitos na Bíblia, eles são tão simples, gente, tão fáceis de entender. Eu estou perdoando, não é porque o outro agora se tornou a última Coca-Cola no deserto. Não! Eu perdoo porque eu também fui perdoado. E, pasmem, talvez você seja perdoado ou perdoada todos os dias e nem perceba isso. Porque se tem alguém que consente, aceita, concorda em viver com você, pode ter certeza, essa pessoa tem te perdoado todos os dias. Tem. Porque viver guardando mágoa é ir contra o propósito de Jesus para você. Qual é o propósito de Jesus para mim e para você? Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em Jesus amado. Vocês estão bem? E a tenham em? E a tenham em? Responda agora do jeito que você gostaria de merecer. E a tenham em? Oh, obrigado, Senhor. Mas Jesus, ele diz: feridas não são o fim, são oportunidades de cura e maturidade. Depois daquele encontro, Pedro se transforma. E aí ele passa a querer ser o Pedro. Eu tenho certeza que ele pegou o barco dele e falou: quem quiser que fique, eu vou seguir aquilo que o mestre determinou. Eu não vou mais voltar para isso. Eu não vou mais ser isso. Eu agora vou seguir o meu propósito. E ele começa, e aquela ferida causada pela negação,
ela não foi o fim, foi um aprendizado. Foi um aprendizado. E aí sim você vê em Atos dos Apóstolos e em outros textos, nas próprias cartas de Pedro, no Novo Testamento, um Pedro abundante, um Pedro vivo, um Pedro disposto, um outro tipo de gente. Até perdoando ele estava. Não tem mais nenhum texto dizendo que ele ficou magoado. Mas tem uma outra coisa que esse texto nos mostra. Esse encontro de Jesus e Pedro, que abrir seu coração para amar novamente é um ato de coragem. E talvez você tenha que fazer isso para a mesma pessoa. Amar novamente a mesma pessoa, essa que já está com você há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Talvez você tenha que abrir seu coração para amar novamente. Isso é um ato de coragem. Crentes são pessoas corajosas. Crentes são pessoas ousadas, com sabedoria, ousadas. Algumas experiências nossas, elas são amadurecimento. Elas mostram que nós temos coragem de, se for preciso, se for necessário, a gente abre a nossa existência para amar de novo. Por quê? As feridas emocionais tentam convencer você de que nunca mais valerá a pena amar. Não é verdade. Não é. Não é. É só a sua dor falando com você e dizendo: não, vai acontecer de novo, todo mundo é igual. Não. As feridas emocionais tentam convencer você de que nunca mais valerá a pena amar. C.S. Lewis, ele escreveu que a única forma de não ter o coração partido é não o entregar a ninguém. E isso é perder a vida. É verdade? Amor, I love you. Todo mundo quer amar, mas olha, não é fácil. Não é. Você vai viver sem entregar o seu coração para ninguém. Oh, que triste. Oh, dor. Oh, vida. As histórias são muitas. Na verdade, a gente não sabe conduzir. Nossa, que triste. Quando Jesus insiste com Simão, é isso que Jesus está tentando mostrar. Simão, eu sei que você não é perfeito, mas Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. Eu sei que mesmo com as suas dificuldades, você vai fazer o seu melhor. Olha a coragem de Jesus, ele está conversando com aquele que o negou inclusive a palavra inicial, voltando a ser pescador, e ele está dizendo: eu ainda acredito em você. Eu ainda acredito em você. Agora, isso aqui sim eu gostaria que você salvasse para a vida. Jesus nos ensina, toda vez que você ler a Bíblia, falando sobre amor, entenda isso aqui: Jesus nos ensina a amar com coragem. Não com... Mas também não vai amar. Não. Se as evidências estão na sua... Você não vai disfarçar as evidências. Não faça isso. Está na sua cara que o negócio não vai, abre teu olho. Calma, nada de ingenuidade. Simples como as pombas, astutos como a serpente. A gente é simples de coração e espertos. Mas não é só isso não. O encontro de Pedro com Jesus me mostra uma outra coisa. Comece restaurando aquilo que o orgulho e a falta de entendimento destruíram. O primeiro passo é esse aqui, ó. Vamos começar por onde? Tá. Comece restaurando aquilo que o orgulho e a falta de entendimento. Porque lá atrás talvez você tenha errado por não ter o conhecimento que você tem agora. A experiência que você tem agora. Até a humildade que você tem agora. Reconheça que você precisa de ajuda. Qual o problema?
Reconheça que você não tinha habilidade naquela época. Você usou o que você tinha, deu errado. Tá, mas hoje não daria, porque você tem mais conhecimento, você tem mais sabedoria, você tem mais experiência. Vá aprendendo. Vá aprendendo. Cada culto aqui na igreja é um aprendizado. Cada momento seu no trabalho é um aprendizado. Cada momento em família é um aprendizado. Vá aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Quarta-feira passada, eu disse uma coisa aqui que eu acho que deixou algumas pessoas um pouco estarrecidas. Eu disse a elas, não cobre do outro limites que você nunca estabeleceu. Você deixou a pessoa fazer o que queria, agora você quer fazer diferente? Por isso que é importante começar as coisas certas, de maneira certa. Então comece restaurando aquilo que o orgulho e a falta de entendimento destruíram. Tenha humildade para reconhecer sua falha, falar, eu tenho errado em falar desse jeito, eu tenho errado em agir assim, eu tenho errado em ser dessa forma. Na verdade, amamos como fomos amados, até que permitimos que Deus nos ensine a amar como Ele ama. Então o que a gente traz é uma herança. Nós temos comportamentos herdados, aprendidos. Isso só vai mudar quando a gente permite que Deus nos ensine a amar como Ele ama. Até então é a gente tentando aprender. Agora aqui está Jesus numa praia, restaurando o que a falta de entendimento de Pedro havia destruído. A falta de coragem de Pedro havia destruído. Jesus está naquela praia restaurando isso. E como é que Ele faz? Senta aqui. Vamos ter uma DR. Não. Vamos fazer uma intervenção. Chamei seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó. Não. Ele não faz isso. O que Ele faz? Não. Gente. E se Jesus pensasse como a gente? E se Jesus pensasse como cada um de nós aqui? E dissesse assim, eu? Ir atrás de Pedro? Depois do que ele fez comigo? Não. E o que é pior, tá lá aquela mesa, eu não sei como foi feito, mas eu acho que Jesus era caprichoso. Quem é caprichoso aqui? Tudo que vai fazer é com capricho. Vai, por favor, não estou condenando quem não faz com capricho, tá? É que tem gente que é excessivamente caprichoso. Vai fazer uma coisa, enche, prepara. Eu imagino que Jesus era muito caprichoso, fez ali aquele momento, pôs os peixes para assar. Quando ele pergunta pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. De novo, eu quero deixar aqui, Senhor, minha indignação. Mas quando eu olho para mim, eu percebo por que Jesus agiu assim. Não levando em consideração esse sentimento de Pedro. Porque eu acho que quase todos os dias Jesus olha para mim e fala assim, eu também vou desconsiderar umas coisas que você pensa. Mas Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Há quanto tempo você não fala que ama? Há quanto tempo você não escuta de alguém que essa pessoa te ama? Às vezes a gente só sente falta quando está em falta. Então, se você tem quem você ama perto, repete. 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 Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Quantas vezes for preciso. E aí, Jesus ouve Pedro falar, Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor conhece meu coração, sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. De novo, eu vou citar Jensen Franklin. Ele diz que muitos relacionamentos morrem
por excesso de orgulho, porque quando você não diz que ama, isso é orgulho. O que custa? Eu amo você. A gente vai tocando o amor por outras coisas, meu bebê, meu chuchu, tá? Mas o bom mesmo é escutar que ama. Talvez, eu preciso dizer isso para vocês. A pessoa está dizendo que ama, não em voz alta. Tem gente que diz que ama cuidando. Quando você vê a pessoa cuidando de você, se importando com você, preocupada com você, ela está dizendo, eu amo você. Nem sempre esse eu te amo, ele é audível. Mas está lá. Está implícito no processo. Então, deixa o orgulho de lado. Jesus ensina aqui, nesse encontro dele com Pedro, sobre iniciativa, humildade e reconciliação prática, aquela que funciona. Então, vai uma frase bonita e inspiradora. A ponte que você se recusa a construir é onde Deus quer fazer o quê? Um milagre. Volta a fazer essa ponte, vai. Começa de novo. Ah, mas a outra pessoa... O que eu tenho ensinado para vocês? Jesus não estava preocupado se Pedro isso, Pedro aquilo, Pedro fez isso, Pedro fez aquilo, Pedro estava assim, Pedro ficou magoado. Ele só fez a ponte. E deixa que o resto vai acontecer. Deixa que o resto vai acontecer. Tem mais uma coisa, eu prometo não me demorar, que essa história entre Jesus e Pedro nos revela. Que o amor que cura não é nosso. É o de Cristo fluindo através de nós. Você precisa entender isso aqui. Por favor, me prometa que você vai entender isso aqui. Porque no que depender da gente, nós somos tão falhos. Sabe, eu vou dizer, o que é fácil para a gente? É fácil para a gente ficar com raiva. É fácil para a gente guardar ressentimento. É fácil para a gente julgar. É fácil para a gente condenar. Sabe o que é difícil para a gente? Perdoar. Amar incondicionalmente, cuidar. Essas coisas aqui não são fáceis. Então, como é que a gente consegue fazer isso? É vindo esse amor de Cristo, esse mesmo amor que Jesus demonstrou para com Pedro, fluindo através de nós, de mim e de você. Senão, você só vai olhar para outra pessoa e vai ver defeito, vai criticar, vai falar, e olha isso, olha aquilo, nada dá certo, nada funciona, você é assim, você é assado. Corrie ten Boom, tem um testemunho dela fantástico, que você, quando puder, leia. Quando termina a Segunda Guerra, ela vira para o soldado nazista que havia machucado muito ela, e o perdoa. É uma cena descrita na biografia dela muito forte. Muito, muito forte. E aí quando perguntam para ela, por que você fez isso? E ela diz isso aqui. Desculpa, eu pulei essa parte. Você não consegue voltar a amar sozinho. É preciso que Cristo ame através de você. Você não consegue. Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente não consegue amar sozinho. É preciso que Cristo nos ensine a amar do jeito certo. Aí você vê o que ele ensinou a Corrie ten Boom, que é o texto que eu vou mostrar agora. Ela só teve essa atitude não por ela, mas pelo amor que ela aprendeu com Cristo Jesus. E ela disse, Jesus me deu o amor que eu não tinha. Ele me ensinou a amar de um jeito diferente. E tem essas verdades bíblicas que a gente não quer aprender. Se eu perguntar aqui alguns textos, todo mundo sabe de cor, até o incrédulo sabe de cor. Até o sujeito talvez caído ali na esquina, ele vai saber de cor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qualquer lugar do planeta, todo mundo sabe. Tem uns textos, porém,
que todo mundo deveria saber de cor, principalmente nós, os crentes em Jesus. E a gente não sabe. Sabe? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todo mundo sabe. A gente sabe. Mas eu queria que você soubesse isso aqui. Se você algum dia for capaz de amar alguém, se você algum dia quiser amar alguém de verdade, você precisa aprender essa verdade que o próprio João escreve na sua primeira carta. Ele diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O aprendizado sobre amor vem de Jesus. Vem de Jesus. É por causa dele que você ama. Ama do jeito certo. Que você é curado do jeito certo. E, olha que interessante, quando Cristo ama através de nós, nos tornamos curados e curadores em um mundo ferido. Curados e curadores. Não, gente, vai contar teu problema para uma pessoa ferida. Nossa, você vai sair de lá 10 vezes pior do que quando você foi contar. Porque não só ela vai falar um monte de coisas horríveis para você, como vai contar a história horrível dela também. E você vai sair de lá com a sua história horrível, a história horrível dela, e a coisa vai ficar feia. Agora, conta a tua história para uma pessoa curada. Concluindo. Isso aqui é importante. Jesus nos convida a amar com um coração que já foi ferido, mas agora está curado pela sua graça. Mas ame como se nunca tivesse sido ferida. Aprenda a amar de novo.